tempo abençoado juntos. Olha aí, eu fico andando tanto quando eu prego colocar um púlpito maior. Aí, Gabriel, para mim ficar mais parado aqui, tá vendo? Eu vou tentar hoje, tá? Você me ajuda? Se você vê que eu tô andando muito, você me dá aquele olhar assim, tipo, vai pro teu lugar. Aí eu volto tranquilo. Vocês estão bem? Tudo tranquilo com vocês? Deixa eu abrir aqui nossa... Aqui... Opa! Prontinho, prontinho. Opa! Deixa eu puxar aqui que meu tablet me traiu aqui agora. E... nossas barrinhas aqui. Voltamos. Mais um. Aqui, ó. Ó, hoje me compliquei. A tecnologia me pegou aqui hoje, ó. Vamos lá. E na hora que eu ajustei de um lado, o outro deu certo. Você vê como que é as coisas, né? Mas olha só. Deixa eu aproveitar essa noite maravilhosa e lembrar você de uma coisa muito importante, tá? Semana que vem a gente tem vigília. E a gente vai estar aqui à noite, não é uma vigília do Ministério de Atletas, é uma vigília da igreja. Então já queria enfatizar o convite para você estar junto. A partir das 22h30, a gente vai estar aqui juntinho e a gente vai passar a noite aqui na igreja. Puxa, mas eu trabalho de manhã. Mas vem um períodozinho, vem um horário da vigília. Eu posso participá-la toda? Venha ela toda. Tenho certeza que vai ser abençoadora. A gente está numa campanha, grandes coisas, né? Campanha de oração. Então, se você quer orar mais, quer ter esse tempo em comunhão e ter uma noite abençoada, venha junto que vai ser muito, muito bom, tá? A gente está falando sobre os encontros de Jesus. Pessoas que, de alguma forma, foram encontradas por Jesus. E hoje eu vou falar para você, se você quiser acompanhar essa série, ela está toda no YouTube gravado. Ela é muito legal, muito abençoador para a minha vida. E eu falo para você, hoje a gente encerra essa série. A gente falou de vários encontros que Jesus teve. E hoje a gente vai falar do encontro, não com uma pessoa, mas um encontro que Jesus teve, que mudou profundamente todas as nossas vidas. A gente fala sobre que alguns desses encontros, né, e que todos eles, a pessoa não saiu como estava após Jesus tê-la encontrado. E eu espero que ao final dessa série, né, e assim alguns temos compartilhado juntos, aqui temos orado, e a transformação que Jesus tem feito, traz ao nosso coração coisas que não imaginávamos, tem falado conosco coisas tremendas, e a cada sermão, cada vez que eu estou estudando e preparando, eu começo a olhar e percebo quantas coisas, um toque de Jesus fez muita diferença na minha vida. Nessa noite convido você a orar, e depois a gente poder compartilhar desse texto juntinho aqui, tá? Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado pelo Teu carinho, pelo Teu imenso amor por nossas vidas, e Deus especial, eu te agradeço por cada um que está aqui hoje, cada um que veio buscar mais comunhão contigo, veio te adorar e veio se fortalecer na Tua palavra aqui, Senhor. Os guarda, os protege, os conduz, os leva cada vez mais ao centro da Tua vontade, é o que eu peço de coração, ó Pai. Se alguém entrou por aquela porta com o coração apertado, angustiado, preocupado com alguma coisa, Senhor, que a presença do Teu Espírito traga paz que excede todo entendimento a essa pessoa, e ela possa sair daqui com o coração cheio de alegria. Mas se alguém, ó Pai, mesmo numa semana corrida, cheio de tantas tarefas e coisas a vencer, chegou aqui cheio de alegria, ó Pai, que essa alegria transborde ao coração de todos que estão nesse lugar. Esse é o pedido de coração que eu faço a Ti, Senhor, no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém, amém e amém. Abre sua Bíblia comigo lá, Colossenses capítulo 1. Tenho certeza que você já leu esse texto, mas como a gente vai ler do 13 ao 14, talvez você tenha passado os teus olhos muito rápido sobre esse texto e não tenha prestado atenção numa coisa muito importante que ele fala conosco. Talvez você tenha lido e esse texto já falou muito com você. Então, ore, deixe o Espírito Santo falar mais contigo e te usar através da palavra de Deus, tá? Colossenses capítulo 1,
versículo 13 e 14. A versão que eu tenho, que eu vou ler aqui, ela pode falar um pouquinho diferente da tua pela versão, mas conta exatamente a mesma história aqui, tá? Vamos lá comigo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de nossos pecados. É assim, curtinho. Mas a gente vai tirar muita coisa desse texto, hoje eu falo para vocês. Quando a gente para prestar atenção nesse texto, a gente percebe que das séries, as outras que falamos, Jesus encontra pessoas para que algo maravilhoso acontecesse. Nessa noite, o que eu queria dizer para você, aqui o apóstolo Paulo nos diz que o Senhor Jesus teve um encontro, não com uma pessoa, mas com a sua cruz. Aqui a gente encerra essa série, mas não o mais importante é a gente entender o porquê, o que foi que ele fez, o que gerou esse encontro. Porque de todas as pessoas que ele encontra, algo tremendamente acontece. E ao Jesus se deparar com a cruz, o que é que acontece? O que é que muda? O que é que vai ser diferente dali para frente? Porque não existe nada que Jesus tenha tocado que não tenha mudado para algo melhor. Acompanha comigo aqui, um fato inquestionável. A obra realizada por Cristo na cruz é a maior expressão de amor por todos nós. Isso é muito importante. Se você lembrar que o encontro dele com a cruz não foi algo aleatório. Tem pessoas que dizem assim, Jesus morreu na cruz em meu lugar. Essa expressão não está errada, mas se a gente analisar direitinho, não faria diferença nenhuma se nós tivéssemos morrido na cruz. Se tivesse eu lá, pregado na cruz, teria mudado alguma coisa a humanidade? Nada. A gente viu aqui que Timeu, o pai de Bartimeu, morreu crucificado. Fez alguma diferença historicamente à sociedade? Redimiu os nossos pecados? Mudou a nossa vida? Não. Então tem algo muito importante nesse encontro, onde Jesus se depara com aquele madeiro, até onde ele é levado à cruz, e o que isso gerou em nossas vidas. A gente tem uma tendência de imaginar assim, puxa, Jesus, só toque naquilo que dói. Puxa, Jesus, cure aquilo que está fazendo mal. A gente viu alguns textos ali, de uma forma tremenda, que assim Jesus, quando curava, trazia a pessoa de volta à sociedade, inseria de volta uma vida que ela podia fazer as coisas. Mas e quando Jesus toca a cruz? O que é que acontece? O que é reinserido de volta? O que passa a fazer parte da vida das pessoas? Se a gente olhar para esse texto, mesmo pequeno, mesmo aqui do 13 ao 14, a gente vai começar a entender que foi na cruz que ele nos libertou. E aí você fala, pastor, que novidade, nossa, me contou uma coisa que eu não sabia. É claro que você sabia disso. Mas olha uma coisa importante, te libertou do quê? Do que foi que Jesus te libertou? Uma das coisas que a gente precisa analisar, ele nos liberta de nós mesmos, que por nós mesmos eram pecadores e fadados à morte eterna. Como assim, pastor, a morte eterna? Sim, se a gente ler a Bíblia, a gente vai aprender que existe uma morte física, e essa é dada a todas as pessoas. Ninguém que está aqui é eterno. E posso ser sincero para você, acredito que não tenha nada nesse lugar, mesmo material que seja eterno. Pode ser que dure muito mais tempo que a gente, mas eterno não é. Então toda vez que entendemos isso, entendemos algo importante, somos criatura, fazemos parte da criação de Deus, e Ele como Criador é quem tem poder para nos salvar. Se você entender isso, que legal, não somos eternos, porque a morte eterna a morte física é dada a todos. O texto fala para a gente na Bíblia Eclesiástica, o quê? O corpo voltará ao pó e o espírito voltará a Deus. O espírito voltará a Deus de quem? Daquele que reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não, todos, o espírito voltará a Deus. Mas voltará a Deus para quê? Uma prestação de conta. A gente tem esse senso de juízo nosso, de querer que as coisas aconteçam, mas lembra de uma coisa, a gente muitas vezes para e fica pensando, como Deus podia pôr a mão ali, como Deus poderia fazer isso, Senhor, a vida do irmãozinho lá. Calma,
Diante de Deus, meu amigo, todos vamos passar. Mas existe a morte física e existe uma morte chamada morte espiritual. A partir do momento que Jesus não faz diferença nenhuma na tua vida, a partir do momento que você não crê em Deus, que Deus não faz diferença nenhuma na tua vida, espiritualmente você crê que não existe nada. Existem pessoas que dizem: eu sou apenas como uma formiguinha, eu sou alguém apenas que nasce e morre. Já ouvi isso várias vezes. E eu vou falar para vocês, tem um período da minha vida que eu até comecei a olhar e falar: será mesmo? Será que temos um propósito na Terra? Será que apenas não nascemos e morremos e assim crescemos? Olha, toda vez que pensamos assim, que passamos a crer que somos um mero objeto, nós morremos espiritualmente. E isso é muito ruim na sua vida, porque você passa a crer que simplesmente você é um elemento vagando pela terra, que não faz diferença nenhuma o que você faz, que não faz diferença nenhuma o que fazem para você, e que não existe ninguém que comanda isso tudo, que o mundo está em completa desordem. Por mais que às vezes a gente assista alguns telejornais e pareça que o mundo esteja bem desorganizado por si só, não é verdade? A gente vê rumores de guerras, a gente vê coisas que a Bíblia mesmo conta para a gente. Mas quem desordena isso, quem bagunça isso é o próprio homem. É a ganância do homem, é a forma de querer as coisas, mas nunca esse homem que tenta tumultuar a terra vai vencer o nosso Deus, não é verdade? Olha só uma terceira coisa: existe a morte física, existe a morte espiritual e existe o quê? A morte eterna. A morte eterna é exatamente no momento onde espiritualmente não faz diferença nenhuma na tua vida, você não crê em nada, você crê nem em você mesmo, e aí vem a morte física, porque ela vem a todos, para quem crê e quem não crê. E olha só que interessante, a Bíblia nos fala de uma morte que não tem fim. A gente consegue entender isso? Não. Sabe por quê? Porque você não entende a infinidade. Se eu falar para você: me dá um exemplo de infinito, você vai dar um exemplo. Me dá um exemplo de eterno, talvez você cite alguma coisa. Mas eu falar assim: me mostre, me dê algo que seja eterno. A gente não tem nada palpável que seja eterno. Então olha só, para você não crer num Deus eterno, dá na mesma você não crer em nada na humanidade, não é verdade? É o mesmo esforço você não querer crer e você entender de uma forma que existe um Deus maravilhoso que se importa com você. Ou seja, sabe, tem um caminho ali muito vazio para você andar e tem um caminho precioso com Deus. Vai pelo caminho precioso. Eu digo para você de coração, você vai entender bem mais as coisas que Deus tem para você. Se a gente olhar esse pedacinho desse texto, ele vai falar para a gente: Ele nos libertou do império das trevas. Opa! Agora a morte física, a morte espiritual e a morte eterna começa a fazer um sentido. Se eu olhar para a Bíblia e pegar esse outro caminho, onde eu falo: peraí, isso aqui é meu manual, eu preciso aprender mais do que isso. A gente vai começar a olhar e falar assim: Ele nos libertou de um império de trevas. Então existe algo muito tenebroso à nossa volta. Existe algo que tenta roubar a tua paz, tenta destruir a tua vida. E sabe, esse manual maravilhoso fala isso. Fala que o mal vem para matar, roubar e destruir. E olha que interessante, se você não crê em nada, esse império de trevas continua existindo, da mesma forma. Mas se você crê num Deus maravilhoso e tremendo, como a gente vai ver um pouco mais para frente aqui, numa profundidade maior, você vai entender que esse império de trevas, aonde caminhávamos, aonde a vida não fazia sentido, aonde a gente não tinha entendimento de alguns porquês de Deus na nossa vida, ele simplesmente desaparece da nossa vida, simplesmente porque Jesus encontrou a cruz. Nenhum homem na face da terra teve a capacidade de fazer isso. Mas olha que interessante, o verbo libertar, como esse texto fala, significa salvar, libertar de algo, de uma servidão, uma escravidão. O verbo libertar também significa livrar do perigo. Olha que interessante. Agora, império significa autoridade e poder. Quando Jesus encontra a cruz, Ele liberta você de um império que só queria fazer mal para a sua vida.
de um império que queria que você entendesse, de uma forma muito tranquila, que o mal é bom, que você entendesse que as coisas ruins fazem parte, que você ser uma pessoa rancorosa, magoada, nervosa, com raiva, destruidora, aquela que fizesse o mal para as pessoas, que isso era só uma forma de você ser poderoso. Se as pessoas tivessem medo de você, assim você teria muita força. Alguns desses pensamentos ocupam a mente daqueles que não entendem Deus como seu Salvador. Mas eu vou te falar, alguns que começam a buscar a Deus, alguns que caminham com Deus, às vezes não conseguem se libertar totalmente disso. Por quê? Porque olha só uma coisa, Ele nos libertou do império das trevas, e você crer nisso é importante. Jesus encontra a cruz, para que o mal não tivesse mais poder sobre a tua vida. Ele vai te incomodar, ele vai te cutucar, ele vai tentar roubar o teu sonho, mas ele não tem mais poder a sua vida, a partir do momento que você crê que Jesus, ao encontrar aquela cruz, Ele te liberta daquilo que é mal na sua vida. Se a gente continuar olhando esse texto, ele é muito interessante, ele vai falar uma coisa preciosa para a gente, que Ele nos transportou. O que é transportar? Transportar é levar algo, é mover algo de um lugar para outro. E sabe, isso acontece o tempo todo à nossa volta, algo é transportado. Para que a gente entendesse esse transporte, a gente olha que o texto fala, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então espera aí, a gente estava no império de trevas, e ao Ele encontrar a cruz, Ele nos transporta, Ele nos leva, Ele nos conduz, de uma forma livre, ao reino que pertence a Ele. Pensa, o império do mal, a gente olha muitas vezes, né? A gente fala assim, a quem pertence o império do mal? Ao coisa ruim, ao gadareno, ao cola-fita, ao pata rachada, de trás da porta, né? Tem bastante adjetivo que o pessoal coloca. Mas olha que interessante, Ele nos transporta a um novo reino, Ele traz uma nova esperança, Ele traz um sentimento para as pessoas de que Ele é um Deus que se importa. Muitas pessoas podem ter dito que se importa com você. Talvez você conheceu alguém por esses dias na sua vida que te levou para casa, casou com você, te fez alguém especial e disse, eu me importo com você. Toda vez que a gente se importa com algo, a gente tem algum interesse nisso, não é verdade? Ninguém se importa com nada por nada. Sempre tem uma coisa que a gente se importa. Essa é a natureza humana. Mas aqui a gente está falando de um Deus que se fez carne e que se importa de levá-lo ao reino do Filho do seu amor. Ou seja, para Ele o que significava você estar lá é porque Ele ama você. Te tirar de um vale de trevas, te tirar daquilo que você estava perdido, é simplesmente porque Deus ama muito você. Talvez você já é um crente antigo, já alguém que frequenta a igreja há muito tempo e fala, cansei de ouvir que Deus me ama. Quantas vezes já me falaram isso? Pois é, quando a gente tem um relacionamento com alguém, e a gente está no começo do relacionamento, qual é a palavra que mais surge? Eu te amo. Coisa linda, magnífica, né? Você vai embora, um liga para o outro e fica, desliga você, não desliga você. Desliga você, vamos desligar junto. Aí os dois vão desligar, tá vendo? Você não desligou. É aquela melação, aquela coisa, né? Não é esse tipo de amor que está falando aqui, tá? Aqui está falando de algo realmente importante. Aqui está dizendo que Deus sabe o que é o império das trevas, muito mais do que a gente. E de uma forma muito profunda, Ele falou assim, eu não desejo isso para vocês. Muitas pessoas vão falar, poxa vida, mas será que Deus não se importa mesmo comigo? Ele se importa com você. No momento em que Ele se fez carne, no momento que Ele vive entre nós, Ele habita, Ele sente o que sentimos, Ele vive o que vivemos. Sabe, Ele como Deus, Ele fala assim, eu preciso que eles me vejam como eles. Nenhum Deus faz isso. Todos os deuses da história que a gente vê são altares gigantescos, são monumentos de ouro, são homens que não eram tocados. Se você assistiu 300, era Xerxes, o homem que era o Deus na terra, não é verdade? Até o dia que você assistiu o filme lá e acontece, ele
toma lá uma espadada no canto, uma flechada no canto da boca e sangra, e falam, e o Deus sangrou. Assim, toda história que você for ler vai ter alguma coisa assim. Mas quando a gente lê sobre o Deus que a gente crê, sim, Ele se fez carne. Sim, Ele sangrou como homem. Sim, isso aconteceu. E aí difere de tudo que a gente crê como Deus, na verdade? Porque a gente crê num Deus como um super-herói. A gente crê num Deus como algo intocável. E quando você olha uma história e percebe o que Paulo fala ali, que todo o propósito do que Ele viveu entre nós tinha um porquê único e exclusivamente por você, você fala, esse não é Deus, isso é pegadinha, tem alguma coisa errada, né? Não pode ser. Se importar comigo, pare. Que diferença eu faço? É aí que está. Talvez quem está à sua volta não sabe que diferença você faz. Talvez você não tenha ideia a diferença que você faça. Mas se Deus fez isso por você, significa que você tem uma importância muito grande. Que você faz parte do reino e da criação dele. Que Deus se importa com todas as coisas. Essa semana eu estava com o coração apertado, passei a noite, fui orar com um monte de coisa, e de manhã abri minha devocional e falava que Deus sabe da mínima folha que cai de uma árvore. Vocês receberam essa devocional? E aquilo foi muito forte para mim. Não porque foi imediata uma noite que eu orei, é porque Deus sabe quem eu sou. E Ele sabe o que eu preciso. Naquele momento em que Jesus encontra a cruz, é porque o Deus sabia exatamente aquilo que nós precisamos. Olha só que interessante, né? 2 Coríntios 5,17 faz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toda vez que a gente olha para esse texto, a gente fala assim, peraí, então esse mover para um novo reino está dizendo que aquelas coisas pecaminosas e pesadas não pertencem a esse novo reino. Isso é interessante a gente entender que existe uma diferença grande entre o mal e o bem. E que não é uma linha fina que muita gente fala, o mal e o bem é uma linha bem fininha, o errar e o acertar é uma linha bem fininha. Não, existe uma separação gigantesca, aquilo que é o mal e o reino das trevas, e aquilo que é o reino de Deus. Para que isso acontecesse, Jesus morre na cruz por nós, e não nós no lugar dele. Antigamente, quando a gente lê, o judaísmo tinha uma prática muito forte, do qual Deus ensina a eles, desde a saída do jardim do Éden, os hebreus praticavam de uma forma muito grande, no tempo que eles caminharam no deserto, tudo que eles faziam, eles sacrificavam um animal perfeito, que era o primeiro, o melhor que eles tinham, para que aquilo significasse que Deus estava em primeiro lugar, que aquilo que eu tinha de mais perfeito não era importante, porque eu era pecador. Era esse o sentido do sacrifício do Cordeiro. E a palavra falava que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Quando Jesus faz isso, Ele toca a cruz, Ele chega à cruz, começa esse processo, essa transposição, esse amor. E a gente começa a ver que esse translado de poder de Satanás muda para o senhorio de Cristo. Um translado do império de trevas muda para um reino de luz. Um translado de escravidão vira para uma verdadeira liberdade. Um translado da condenação vira a remissão dos pecados. Remissão. Nesse texto que a gente leu, Paulo diz, no qual somos redimidos, no qual temos redenção. O que significa isso? O que significa redenção? O que significa redimir? Algumas pessoas falam para mim assim, não, se redimir é você se humilhar. Se redimir é você se submeter. Mas a remissão desse texto, como a gente vê ali esse processo, significa que algo foi pago. Existia uma dívida e foi pago. Mas que dívida é essa? Se você pegar a sua Bíblia, queria deixar isso interessante guardado para você, tá? Toda vez que algo na sua vida parece que está acabando, lembra do porquê começou. Toda vez que teu interesse por algo parece que está sumindo, lembra do porquê começou. E você vai ver se isso é muito importante mesmo ou não, tá? Você está com alguém que você ama muito?
lembre-se sempre do porquê você começou a amá-la. Você tem algo na sua vida que você gosta muito? Lembre-se o porquê você começou a amar aquilo. E tem coisa que não vai fazer sentido, que você vai falar assim, puxa vida, não fez diferença nenhuma. Mas olha que interessante, Deus, na inspiração dos seus profetas, cria todos esses livros da Bíblia que lemos. E qual é o primeiro livro? Gênesis. No hebraico, Bereshit, que quer dizer o quê? No princípio. Sempre que você estiver se esquecendo quem é Deus na tua vida, volta lá no princípio, volta em Gênesis e começa a ler. E você vai ver um Deus criador, maravilhoso e poderoso, colocando ordem no universo. Se você olhar para esse texto aqui, o Redimir, você vai perceber que Deus criou as coisas de uma forma maravilhosa. E Deus fez um jardim muito lindo. E Deus ali criou todas as coisas. E Ele colocou o homem naquele jardim. E todas as coisas magníficas que Ele criou, Ele para e vê que uma coisa não está certo. Olha que interessante, se Deus parou e falou, ei, peraí, está errado uma coisa aqui. O que é? E viu Deus que não era bom que o homem permanecesse só. E aí Ele faz a mulher com uma preciosidade tremenda, para que pudessem caminhar juntos. Tira da costela, do lado, bem próximo, algo muito íntimo que é o nosso coração. Talvez não é o sentido desse na palavra ali, mas é algo importante. É carne da carne, para que sejam só um. E olha só, esse casal abençoado estava num lugar maravilhoso, muito legal. Os bichinhos ali, imagina você, né? Quem gosta de bichinho de pet aqui? Então, Eva tinha um leão como pet, tinha uns bichos legal, mas não estava bom, não estava legal. Coração humano, não está bom, não está legal. Aí o que acontece? Tinham duas coisas que eles não podiam fazer. Existia duas árvores naquele jardim. E ali existia uma árvore que era o conhecimento do bem e do mal, e uma árvore que era a árvore da vida. Olhando para essa árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse, não coma desse fruto. E o que acontece? Eva está passando por lá, e isso não traz uma culpa à mulher em si. Só queria que você prestasse uma coisa. E o mal, que a gente viu em estudos passados, né? Ele se personifica, ele se concretiza, ele se torna material. E no formato de uma serpente, o que ele faz? Ele seduz, ele confunde, ele mente, ele engana a mulher. E olha só que interessante a gente pensar nisso, né? E aí não é uma maçã, a Bíblia não diz isso, mas diz que era o fruto. E ele oferece, diz, olha, seus olhos vão se abrir. Você vai enxergar da forma que Deus enxerga. Eva era criatura, não criadora, nunca vai enxergar da forma que Deus enxerga. Mas ela cai na mentira, e por isso a Bíblia atribui somente a mentira como criação do mal. Todas as coisas foi Deus que criou. E ao comer do fruto, o que acontece? A palavra fala que ela pega o fruto e oferece a Adão. A gente não sabe ao certo se Adão estava do lado ou não estava, mas pelo que dá para entender no texto, ele estava vendo, né? Vamos deduzir assim. Porque ela não diz que ela vai até Adão e fala, ei, venha cá, querido marido. Não, ela pega o fruto e oferece a ele. Então, por dedução, imaginamos que ela estava do lado e que ele viu aquilo que aconteceu. E ele sabia que aquilo não era para ser feito. Ele podia ter feito o quê? Solta essa maçã, mulher, arrancaram da mão dela. Olha essa serpente, isso não é daquilo que Deus fez e colocou aqui. Podia ter feito várias coisas. Mas o que ele faz? Pô, a mulher comeu, cara. Corajosa. Puxa vida. Esse dia eu fui numa festa. E ao chegar nessa festa, uma pessoa levou uma jiboia gigantesca. Sim, a margem deu até um pulo assim. A jiboia, pensa num bicho, né? Eu já tinha visto, já tínhamos ido para o Amazonas várias vezes. E sabe, começaram a colocar essa jiboia no ombro de todo mundo. E todo mundo pegava aquela cobra gigantesca na mão e tal. Até que minha mulher resolveu pegar a cobra também e colocar no ombro dela. E foi muito legal, porque ela venceu um grande medo. Até postei isso no Instagram, porque o bicho era gigante mesmo. Mas aí quem estava segurando a cobra olhou para mim e falou assim, e você, pastor? Ô, gente, pense num bicho, né?
Pensa num bicho que eu já vi muita coisa acontecer, de uma força tremenda. Mesmo a gente vindo do jiu-jitsu, a gente sabe que a parada ali é diferente, né? Jiboia não ia ser apelido de todo jiu-jiteiro bom, né? Se não fosse um bicho forte. E aí eu olhei e falei assim, não posso ficar por baixo, né, gente? Poxa vida, minha mulher foi lá, botou uma jiboia daquela gigante nas costas, vou ter que ir lá também. E botei o bicho lá nas costas. Primeira coisa, ela enrolou meu braço. Aí eu peguei e falei assim, vou soltar, né? Ela fez assim. Meu braço voltou para dentro. Aí eu falei, graças a Deus o bicho está olhando para outra pessoa, né? Ela virou e olhou para mim. O bom é que o neto é meu amigo e tirou ela bem rápido. E ela saiu, se soltou. Coisa linda, cobra, maravilhosa, né? Mas sabe aquela coisa de falar assim, não vou deixar ela sair daqui. Falou, ficou com medo? Né? Estava com medo da cobra? Não. Assim imagino que deve ter sido o sentimento de Adão com Eva. Ele deve ter olhado e falado assim, eu não vou comer esse negócio. Ela comeu e está aí, está tirando onda. E deve ter tascado uma mordida no fruto maior do que ele podia. Ali, diz que o olho do homem, os olhos dele, realmente se abrem para aquilo que é impuro. E a primeira coisa que diz é que eles perceberam que estavam nus. Olha só como era. Eles eram ingênuos? Não, eles eram puros. Deus criou o homem puro de coração. Deus criou o homem livre da maldade. É naquele momento em que o mal entra. É aquele momento onde o homem resolveu dar ouvidos ao que é mal. Aí você fala, culpa de Adão. Tem um pagodinho de crente, quem é mais antigo conhece, né? Quando eu chegar lá no céu, vou tacar pedra em Adão. Já ouviram isso aí? Não, nossa, é muito velha essa, mas tem essa musiquinha, né? Por causa dessa história. Mas sabe, todos os dias, a gente está diante do pecado. A gente está diante das coisas erradas. E o mal tenta seduzir a gente a nos tornarmos mais impuros. E a gente pega do fruto e come também. Então não dá para julgar Adão no que ele fez. Mas a palavra diz que porque um homem pecou, todos pecaram. E assim esse preço, Satanás passa a ter poder sobre a humanidade. A partir dali, a remissão de sangue, para redimir os pecados, para que o pecado fosse pago, era necessária. E aí começa a fazer um sentido tudo o que a gente vê ao Jesus encontrar com a cruz. A palavra fala que o Senhor Jesus Cristo era o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Essa remissão de pecados, esse acerto de contas, essa conta paga, foi feita por Jesus e nenhum de nós. O Deus que se tornou carne e habitou entre nós, se colocou como Cordeiro. E ao Jesus encontrar com aquela cruz, ele faz algo que até ali algumas pessoas tinham experimentado. A mulher que toca nele é curada, a mulher hemorrágica. O cego que volta a enxergar. Bartimeu, o outro cego que voltou a enxergar. Pessoas que foram curadas. O gadareno que foi liberto. Tudo que esses homens experimentaram de ser livres daquilo que os feria. No instante que Jesus toca a cruz, isso acontece a toda a humanidade. O momento em que ele toca a cruz, o milagre não é mais para você, para você e para você. Não era algo mais específico a uma pessoa. O momento em que ele toca a cruz, algo para toda a humanidade começa a acontecer. Algo diferente de tudo que tinha acontecido antes. E quando o apóstolo Paulo traz esse texto para nós, explica em 2 versículos, como a gente vê, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Colossenses 2,14 fala, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constatava de ordenanças ao qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-se na cruz. Essa é a explicação de Paulo para aquilo que aconteceu. Para que o preço fosse pago. Para que o milagre maior de todos os milagres que vemos na Bíblia acontecesse. Jesus tem um encontro com a cruz. Por cada um de nós. Você não tinha nascido, você nem estava lá, nem eu. Mas sabe, aí mostra o quão grande é esse Deus. Mostra que de todos os encontros que a gente viu, aquele Deus que se fez carne,
permite que em Romanos 8, 33, 34 define: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Opa, aí muda totalmente muita coisa. Aqui está dizendo que o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que as pessoas o tocaram, que Ele falou e manifestou o seu poder como Deus, e assim Ele tinha. Mas assim como o homem Ele chorou, Ele sentiu fome, assim como o homem Ele sangrou. Ao se encontrar com a cruz, o maior milagre possível estava acontecendo. Ele nos transpôs de um reino de trevas e nos deu a oportunidade de conhecer um reino de luz. Ele morre por amor a nós, porque Ele ama aquilo que Ele criou. Ele paga o preço. A dívida que o homem lá atrás escolheu por si só, Jesus se coloca e fala: deixa comigo. Essa briga é comigo. E sabe, no nosso dia a dia, a gente trava algumas brigas com o mal ainda. A gente precisa travar uma briga contra o pecado na nossa vida. Aquilo que a gente mesmo faz porque quer, não é verdade? E assim eu falo, Jesus nos encontrar transforma a nossa vida. Mas aqui está falando que aquele que crê nele, aquele que diz: ei, realmente você é o Deus. Você é o Deus que se fez carne, você é o Deus que morreu por mim, você é o Deus que me ama, então a minha vida pertence a Ti. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais. Você sabe o que é infinitamente mais? Estamos aqui com uma célula que faz trilhas. Fantástico, estou empolgadíssimo, né? E uma célula linda. Você já entrou uma trilha que você não sabia onde era o fim? Eu já entrei. Mas ela não é infinita. Eu só não sabia onde era o fim. Só isso. Ela tinha um fim muito mais longo do que eu pensei. Já vivemos algumas coisas assim, né, linda, se enfiando em algumas trilhas. Só era longa mais do que eu imaginava. Às vezes mais curta do que eu imaginava. Quando a palavra fala sobre infinitamente mais, é que você não tem ideia o quão grande é o amor de Deus pela tua vida. Você não tem ideia o quanto Ele pode fazer por você. Aí eu falo para você, por que a gente insiste? Por que a gente luta? Por que a gente fala que Ele é o nosso Salvador, mas a gente está agarrado num mundo de trevas ainda? Por que você fala: Senhor, me liberta daquilo que é mal, mas a tua mão, o teu pé está preso com toda a força aquilo que não é bom? Está preso nos ciúmes, está preso na raiva, na falta de perdão, está preso no ódio, está preso em todas as coisas que você tenta segurar que não pertencem ao reino de luz. E eu falo para você: se liberte, solte, deixe Jesus conduzir a tua vida. Se tem uma mágoa que te prende a alguma coisa, solta isso, querido, deixa isso no reino das trevas. Se existe algum trauma da sua vida, e não são fáceis vencer os traumas, mas eu digo com toda a sua força, entrega isso diante de Deus, e fala: Senhor, que isso fique no reino das trevas, porque para onde eu quero ir é o reino da luz, é o reino da tua presença. A gente encerra essa série dos encontros de Jesus, e teriam muitos outros para a gente falar, mas foi na cruz, no encontro com a cruz, que Ele nos libertou. Ele nos transportou, Ele nos redimiu e pagou o preço, e Ele nos perdoou. Foi Ele quem morreu na cruz e pagou o preço da nossa salvação. Ou seja, por mais que homens, e a gente vai ver isso, gente, de uma forma muito forte na nossa vida, muito breve, a luta pelo poder do nosso mundo, ela está se tornando cada vez maior. Muitas vezes, essas batalhas eram longe dos nossos telhados e das nossas casas, mas cada vez está mais perto. Cada vez pessoas e mais pessoas, e algumas que nós conhecemos, têm buscado o poder pessoal, têm buscado aquilo que não vem do reino dos céus, têm buscado ser reconhecido por aquilo que faz, e não por aquilo de quem ele veio ou daquilo que ele é. Cada vez isso está maior. E aí você fala: puxa vida, e o que eu vou fazer? Eu digo para você:
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Nessa noite, você que está sentado aqui, eu queria que você fizesse algo especial e pessoal entre você e Deus. Que você falasse no teu coração: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Leve embora o que não vem de Ti. E eu todo dia oro isso e falo: Senhor, afasta de mim aquilo que não é da Tua presença. E sabe o que é interessante? Aquilo que está muito perto é mais difícil para a gente entender o quanto nos faz mal. Às vezes a gente precisa se afastar um pouco para entender o quanto aquilo nos fazia mal. Então quando você fala: Senhor, afasta de mim o que não vem de Ti, aquilo que é bom, perfeito e agradável, como dizem Romanos, vai permanecer ao teu lado. Mas aquilo que não faz parte da presença de Deus vai começar a ir para longe. E você vai perceber o quanto aquilo te fazia mal. Nessa noite ore e fale: Senhor Jesus, eu também quero as coisas que vêm do Teu reino. Eu quero aquilo que faz parte do reino de luz. E muitos dos Teus pensamentos e os Teus desejos, e muitas das coisas que você muitas vezes deixa a palavra de lado, para que você se entregue para aquilo, vai começar a não fazer sentido na tua vida. Algumas coisas que eram extremamente vazias, que você fazia porque todo mundo faz, você vai começar a olhar e falar: ei, peraí, esse Deus maravilhoso, que fez uma obra de amor tão grande, e assim como fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus quer passar a eternidade contigo. Homens poderosos e notáveis vão se levantar dia após dia. Homens que se dizem deuses vão se levantar todos os dias. O mal vai bater na sua porta e falar: ei, eis que sou o seu Deus. Mas olha só, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. É Ele quem vai te buscar. É Ele quem se fez carne e veio entre nós. O mal estava por ali, se aproveitando daquilo que Deus fez. Deus conhece aquilo que Ele criou, e Ele não vai se aproveitar de você. Ah, poxa vida, pastor, mas já me aproximei de pessoas que se diziam de Deus, que se aproveitaram de mim. Olha, lembra daquela oração? Senhor, afasta de mim aquilo que não vem de Ti. Me aproxima cada vez mais ao centro da Tua vontade. Se essa é a tua oração, tenha certeza, o reino das trevas vai ficar cada vez mais para trás. O reino da luz, uma realidade cada vez maior. E você vai entender que o encontro de Jesus com a cruz transformou completamente a tua vida. Amém? Senhor Jesus, nessa noite eu te peço que a Tua presença venha sobre nós aqui nesse lugar. Obrigado, ó Pai, porque esse texto fala de um imenso amor, fala de um preço pago, mas fala de um Deus que se importa com toda a humanidade, ó Pai. Fala de um Deus que não morreu por aquele ou por esse. Mas precisamos reconhecer o sacrifício, ó Pai. Senão não faz sentido, Senhor. Vamos crer apenas para se livrar do que é mal? Ou vamos crer porque o Senhor é um Deus maravilhoso? Guarda o nosso coração, ó Pai. Afasta de nós aquilo que não vem de Ti, ó Pai. Nos conduz ao centro da Tua vontade. Que possamos saber que foi o Senhor quem nos encontrou. É o Senhor, Pai, quem nos resgatou. E nos tenta, ó Pai, todos os dias, falar do quão grande é Teu amor. Guarda o nosso coração do mal, ó Pai. Que possamos enxergar nas pequenas coisas o Teu amor pelas nossas vidas. Seja na Tua palavra, seja o que o Senhor fala conosco, através de pessoas, através de sonhos, porque sabemos que grandes coisas o Senhor faz. Sabemos que o Senhor é o Deus do infinito, o Senhor é o Deus eterno. E Pai, o que te pedimos é que Teu grande amor possa ser sempre e cada vez mais grandioso por cada um de nós. Cuide dos meus amigos nessa noite, ó Pai. Que essa palavra, Senhor, que o Senhor falou tanto no meu coração, que o Senhor veio, ó Pai, e tocou a mim, ó Pai, possa fazer diferença na vida daqueles que estão aqui e quem está ouvindo essa palavra. Se ainda há no coração de alguém, ó Pai, algo que não vem da Tua presença,
que seja lançado fora, que teu amor tome por completo, que leve embora toda mágoa, toda tristeza, toda dor, mas que traga também de volta a alegria de viver e te buscar, que traga a vontade de conhecer as coisas que vêm de ti, a vontade de olhar para a natureza, Pai, de colocar o pé no chão, de encostar a mão naquela água que desce da montanha, Senhor. Que a vontade de estar perto da tua criação seja cada vez maior na nossa vida, Pai, pois aquilo que nos afasta de ti são as coisas que o Senhor não criou, Senhor. Cuida de nós, Senhor, é o que eu te peço. Guarda o nosso coração. É o que oramos no nome precioso e poderoso de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.